Nós devemos sempre olhar, considerar e contemplar as atitudes de Jesus, para que nós possamos também fazer o mesmo. Seguir Jesus é tomar as suas atitudes também, os seus posicionamentos internos. Ou como São Paulo vai dizer na carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. E para ter os mesmos sentimentos de Cristo Jesus, então devemos, de maneira sempre constante, olhar, considerar, contemplar as suas atitudes, as suas motivações, para internalizá-las também em nossa vida. Então vamos olhar, considerar e contemplar as atitudes de Jesus neste encontro dele com Zaqueu. Atitudes que têm os seus detalhes e que falam muito e nos ensinam muito daquilo que deve ser também as nossas atitudes. A primeira atitude é quando Jesus chega ao lugar onde Zaqueu subiu a árvore, a figueira, para ver Jesus passar, e diz o Evangelho, quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima. Olhou para cima. O olhar de Jesus não é determinado pela multidão. O olhar de Jesus não é influenciado por aquilo que a multidão pensa, com suas divisões, com seus preconceitos, com as suas classificações. O olhar de Jesus não é determinado por aquilo que a multidão já determinou e dividiu e rotulou. O olhar de Jesus se eleva acima daquilo que a multidão, aquilo que o mundo determina e pensa. Porque Zaqueu já estava dividido, determinado e classificado pela multidão. É um pecador, um cobrador de impostos, um pecador público. Essa era a classificação e o rótulo que a multidão tinha dado a Zaqueu. E o olhar de Jesus para cima, então, um olhar que se eleva dessa opinião, um olhar que se eleva dessa classificação, para quê? Para ver aquilo que realmente importa. Jesus olha para o ser humano Zaqueu, que é também um filho de Abraão. Ou, em outras palavras, que é também um filho de Deus. Este é o olhar de Jesus para Zaqueu. E aí então deve nos fazer considerar, pensar, o nosso olhar como cristãos é um olhar que se arrasta por aquilo que a maioria pensa, por aquilo o nosso olhar tem sido um olhar como o de Jesus, um olhar que busca de olhar mais elevado, um olhar mais profundo, um olhar acima dos preconceitos, acima daquilo que é determinado, daquilo que é rotulado, ou o nosso olhar se arrasta com aquilo que a multidão pensa, com aquilo que o mundo determina. Porque se o nosso olhar é um olhar determinado por aquilo que a multidão, o mundo determina, é um olhar sempre superficial, porque não aprofunda, não vai além, então segue as mesmas opiniões, segue as mesmas divisões. E é um olhar então que está faltando comunicar ou ver aquilo que é essencial, melhor dizendo, ver aquilo que realmente é essencial. Olhar com profundidade e olhar aquilo que é essencial. E às vezes, ou muitas vezes nós, seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso olhar parece que é como que segue o momento, segue aquilo que é determinado, segue aquilo que é classificado, segue aquilo que já foi dividido e já colocado dentro de preconceitos e não elevamos o nosso olhar. Não, todo mundo está vendo assim, todo mundo está dizendo que é isso, todo mundo é assim, todo mundo já dividiu, todo mundo já colocou, já classificou, então a gente segue vendo da mesma maneira. E Jesus, como coloca o Evangelho, não seguiu aquilo que todo mundo olhou o essencial.
elevou acima de tudo aquilo que os outros já estavam dizendo para olhar este essencial. Porque acima de tudo, Zaqueu sim, pecador, errou, com certeza as suas atitudes, Jesus não está justificando as suas atitudes, o está consolando, não, Zaqueu, mas olha de maneira mais elevada, acima, é também um filho de Deus. E nós também, será que não devemos ter essa visão? Porque, claro, todos nós devemos ter uma visão do mundo, né? Nós falamos sempre ter uma visão de mundo, uma opinião sobre o mundo, uma opinião sobre a realidade, uma visão da realidade, uma visão das situações. Com certeza, tudo isso ajuda, tudo isso nos faz a ter uma análise, uma crítica sobre as coisas, sobre o mundo, sobre a nossa vida. Mas às vezes eu me pergunto, nós somos cristãos, será que nós estamos procurando de ver ou ter uma visão da pessoa, da realidade do mundo a partir de Cristo, ou só a partir daquilo que é ditado por aí? Ou só a partir daquilo que outros opinam? Mas a minha visão está sendo também a partir de Cristo, que deve ser a primeira. A nossa visão sobre o mundo, sobre a vida, sobre as pessoas, como cristãos, deve ser primeiro a partir de Cristo. Os outros instrumentos, os outros tipos de análise, ou ciência, opiniões, podem ajudar, podem agregar, mas eu devo olhar a partir de Cristo, como Cristo vê. Como Cristo vê. E Ele vê o essencial e vê com profundidade. Não se deixa determinar por aquilo que julgam, classificam e rotulam as pessoas e o mundo. Olha como Zaqueu, um filho de Deus. O olhar de Jesus é um olhar também que nos chama a um desafio, que nos faz um apelo, um chamado. O olhar de Jesus significa também a responsabilidade pelo outro. E a responsabilidade pelo outro é também o outro nome do amor, da caridade fraterna. É o outro nome do exercício da caridade. Ser responsável pelo outro é também atuar em caridade, é também atuar neste amor ao próximo. E quando nós então estamos dentro desse espaço do face a face, do olhar para o outro, com mais profundidade, com essencialidade, então nós estabelecemos então uma responsabilidade pelo outro. E nesta responsabilidade pelo outro, no olhar, no face a face, é o espaço do agir de Deus. É dentro deste espaço de responsabilidade pelo outro que Deus age, que o divino atua. Por quê? Porque muitas vezes nós esquecemos que Deus se fez homem, se fez pessoa, assumiu a nossa humanidade. E por ter assumido a nossa humanidade, ter feito homem, então é dentro de um espaço de humanidade, onde o ser humano se responsabiliza pelo outro, dentro da nossa relação, do nosso se fazer pessoa, que é no contato com o outro, há o agir divino, há a ação de Deus. E aí é um desafio, porque nós também olhando como a nossa deficiência do nosso olhar, que muitas vezes não é acima, não é com profundidade, não é olhando o essencial, às vezes também está faltando este nosso olhar face a face, está faltando esta responsabilidade pelo outro. É como que não queremos ver o outro, e sobretudo quando este outro é muito diferente daquilo que eu penso, daquilo que eu creio. Sobretudo quando este outro não pensa conforme eu penso, então eu não quero estabelecer uma responsabilidade com ele. É mais fácil o quê? Tirar da frente, eliminar, excluir, tratar com indiferença. E aí então nós desviamos o olhar, porque é responsabilidade nossa uns pelos outros, por causa da nossa mesma condição e ainda sobretudo olhando pela fé, porque todos somos filhos e filhas de Deus, então há uma responsabilidade pelo outro. E essa responsabilidade pelo outro, no face a face, que é agir com amor, que é agir caridade, gera aquilo que é um bem, e um bem comum, um bem que é para todos. Mas fugir deste olhar, fugir deste face a face, fugir dessa responsabilidade pelo outro, que implica este olhar de Jesus e que deve ser o nosso olhar, é claro que tudo pode se perder e se perde. Tudo se desvia, e as relações, em vez de ser um agir
divino se torna um agir até desumano. Quando nos falta este face a face, quando nos falta essa responsabilidade pelo outro, deixa de ser o agir divino e também deixa de ser até humano. Depois, a outra atitude de Jesus, ele continua, ele olha para cima e depois diz: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Jesus tem pressa. Não há pressa da agonia, não há pressa da correria. Tem pressa no sentido do hoje, do presente, fazer com que os homens e mulheres conheçam o amor de Deus, conheçam o amor salvífico de Deus, conheçam a graça e a misericórdia de Deus. Todo o caminhar de Jesus, aonde ele foi operando milagres, curas, expulsando demônios, ensinando, pregando às multidões, todo este caminhar, Jesus caminha com decisão, determinado e com essa pressa, ou seja, sempre marcando o presente das pessoas para que eles pudessem encontrar, conhecer e fazer a experiência do amor de Deus. Todo o trajeto de Jesus tem essa finalidade: ir ao encontro dos homens e mulheres e fazer com que eles conheçam, experimentem, saibam quem é Deus. Deus que salva, Deus que ama, Deus que tem compaixão, Deus que é Pai misericordioso. E então ele tem pressa para que os homens e mulheres conheçam, tenham essa experiência. É como ele vai dizer hoje, essa pressa significa hoje a salvação entrou na tua casa. Como ele vai dizer ao bom ladrão, hoje estarás comigo no paraíso. É a pressa do hoje, fazer a experiência do amor de Deus. Hoje, acolher este amor de Deus em nossas vidas e construir a nossa vida a partir deste amor. Mudar a nossa vida a partir deste amor. Hoje, ele tem pressa. E essa pressa de Jesus contradiz a nossa pressa, que às vezes é uma pressa que eu diria assim, ansiedade religiosa. O que é essa ansiedade religiosa? Nós corremos atrás de acumular mais e mais, somente doutrina, ritos e ritos, conhecimento, leis, morais, normas, regras, e estamos ansiosos de acumular mais coisas. Isso pode, isso não pode, devo usar isso, devo usar aquilo, e deve ter isso, e deve ser assim, e estamos numa ansiedade de acumular mais coisas. Mas essa ansiedade religiosa não conduz a Deus. Agora, a pressa de Jesus de fazer com que os homens e mulheres conheçam o amor de Deus, conduz a Deus. Então, desde termos ansiedade religiosa, devemos ter essa pressa de Jesus, de fazer que o amor de Deus seja conhecido, de fazer com que o amor de Deus seja experienciado pelas pessoas. Essa pressa nós devemos ter, e não essa ansiedade religiosa de acumular, de acrescentar, de agregar, de inventar, de criar, de trazer não sei o que mais para preencher, como que algo que tudo aquilo que nós agregamos, acrescentamos e multiplicamos, como que é para facilitar, como que é para conduzir a Deus. O amor conduz a Deus com muito mais facilidade e com muito mais simplicidade. Devemos ter essa pressa. Jesus ainda diz nessa pressa: hoje eu devo ficar na tua casa. O devo ficar na tua casa significa que o amor de Deus pede realidade, pede concretude. O amor de Deus, o amor em si, o verdadeiro amor em Deus, não é uma fantasia, não é uma ideia, mas é algo real, algo então que pede por aquilo que é concreto. Então, devo ficar na tua casa. O amor a Deus que ignora o dia a dia, com solidariedade, com compaixão, com doação pelos outros, se torna hipocrisia. O amor que ignora esse dia a dia das pessoas, aonde eu posso me doar, onde eu posso realmente ser solidário, mais fraterno, mais humano, mais compassivo, mais misericordioso, se torna só um discurso hipócrita. Então, por isso Jesus disse: eu devo ficar na tua casa. O amor me chama então ao dever de cumprir o bem de maneira ordinária. O amor então me chama ao dever de cumprir com gestos concretos e reais no dia a dia, com as pessoas com quem eu convivo, com as pessoas com quem eu encontro, com as pessoas que passam por a minha vida. Me chama a este dever real, concreto, gestos, atitudes.
no dia a dia. E como aquilo que nós sabemos não precisa ser coisas extraordinárias, e nunca é coisas ordinárias, do comum, para me doar, para ser compassivo, mais fraterno, mais solidário, mais misericordioso. Por isso Jesus diz, eu devo ficar na tua casa. O amor me chama a este dever de amar ali, no ordinário, no real das pessoas. Eu devo ficar na tua casa significa também que Jesus nos ensina que o caminho para Deus sempre é também o caminho do ser humano, em sua realidade. Caminhar para Deus, caminhar rumo a Deus, passa pelo caminho do homem e da mulher. A igreja sempre colocou isso nos seus documentos, desde o Concílio Vaticano II. O caminho do homem de hoje é também o caminho da igreja, e é o caminho de Deus. Porque ele também se fez homem, lembrando novamente, se fez homem, fez este caminho como homem. Então, para ir ao encontro de Deus, nós devemos então ir ao encontro do homem e da mulher, em sua vida, em sua realidade. Por isso, devo ir em tua casa. E se nós ignoramos isso, também a nossa experiência cristã, a nossa experiência de Deus vai ser também muito ainda superficial. E por isso que Jesus, nós estamos concluindo o mês missionário, quando Jesus dá as instruções aos discípulos, o que ele fala? Ide de casa em casa, ide de casa em casa. Conhecei a realidade, o concreto de cada um, para que o Evangelho possa iluminar aquela realidade, aquela vivência, aquela situação. Não é todo mundo tudo igual, não é todo mundo na mesma situação. Ver de perto, ver além do que todo mundo pensa, do que todo mundo classifica, ver a situação, de casa em casa, conhecer. O amor então pede essa concretude, o amor pede então esse ir, porque o amor é sair de si, o amor é transposição, o amor é ir ao encontro do outro, ou seja, saio do meu canto, saio da minha casa para ir à casa do outro, ou seja, saio da minha realidade para conhecer a realidade do outro e tentar acolher essa realidade e compreender. Devo ir à tua casa, devo ficar em tua casa. E meus irmãos e irmãs, Deus, podemos assim dizer, acontece muito mais na proximidade que uma pessoa faz com a outra no amor, do que no doutrinamento, do que nos discursos, do que nas ideias. A proximidade de alguém com outro no amor, com certeza Deus está acontecendo ali de maneira bonita, simples, mas plena. Por isso devo ficar na tua casa. Com essas duas atitudes, a consequência, Zaqueu muda de vida. O Evangelho diz que Zaqueu de pé, de prontidão, como que de pé, uma vida nova que ele quer assumir, ele está disposto, ele quer, ele tomou a decisão, eu quero. E aí então a partir desse de pé, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Zaqueu, claro que muda, e dessa prontidão, uma vida nova, de pé, erguido, um novo homem, porque experimentou ser amado, experimentou a misericórdia e a graça de Deus, e por isso mudou. Por isso então tem uma nova vida, uma nova disposição, porque tudo aquilo que a multidão antes via e achava dele, claro, não manifestava amor, não manifestava misericórdia, não manifestava graça. O Senhor olhou ele com amor e gratuidade. O Senhor foi na casa dele com misericórdia e gratuidade. Isso provoca a verdadeira mudança. Isso pode realmente transformar as pessoas. Não é o medo, não é a imposição, não é só o doutrinamento, não é só o rigorismo, não é só o moralismo, não é só ritos, mas a pessoa saber e sentir que realmente é amada por Deus e que este amor é concreto e real e que passa por nós. Isso sim provoca transformações grandiosas e bonitas na vida das pessoas e consequentemente na vida das pessoas e ao seu redor. Porque não tem como experimentar o amor e não querer transbordar este amor como Zaqueu fez. Eu vou dar o dobro, eu vou dividir, eu vou multiplicar este amor que recebeu de graça.
porque o Senhor não cobrou. O Senhor olhou, foi para a casa dele, com certeza comeu, partilharam, mas o Senhor não cobrou. Agora, Zaqueu, tu tem que fazer isso. O Senhor somente manifestou o seu amor. Por isso, meus irmãos e irmãs, contemplando, olhando, considerando essas atitudes de Jesus, não podemos esquecer que é assim que Ele age. Como a primeira leitura de hoje do livro da sabedoria vai dizer: de todos tens compaixão, porque tudo podes, e fecha os olhos aos pecados dos homens, para que se arrependam. De todos Ele tem compaixão. É a atitude de Jesus, e deve ser também cada vez mais as nossas atitudes. Então não deixemos de olhar, considerar, contemplar sempre as atitudes, as motivações de Jesus, para que possamos fazer o mesmo. E é isso que realmente comunica o Evangelho e que testemunha Deus em nosso mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.